O mundo onde nós vivemos é o primeiro mundo criado por Deus. Olha só, em Eclesiastes está escrito algo que infelizmente o português traduz errado, tá? Mas o hebraico bíblico que nós sabemos vai dar para a gente uma grande luz. Está escrito assim: existe algo novo. Veja, isso é novo, porém isso já existiu em mundos anteriores a este. Então, para quem lê corretamente Eclesiastes no primeiro capítulo, versículo 10, a gente vê claramente que o rei Salomão está ensinando a gente que houve mundos anteriores ao mundo que nós vivemos. Se você prestar muita atenção na criação do mundo no Gênesis, aparece, mais uma vez eu vou precisar que você leia o original, o hebraico bíblico, para que você tenha o conhecimento correto. Se você olhar o primeiro capítulo da criação, até mesmo o primeiro versículo está escrito: e no começo criou Elohim. A palavra para falar que Deus criou, muitas vezes no português vai estar escrito simplesmente Deus, vai estar escrito no hebraico bíblico a palavra Elohim. A gente sabe que a Bíblia utiliza diferentes nomenclaturas para o nome de Deus. Pode aparecer o nome Elohim, pode aparecer o tetragrama que a gente conhece, pode aparecer o nome que significa que Deus é Adon, ele é o dono do mundo todo e assim por diante. Cada um desses nomes, ele tem um significado por detrás. O nome Elohim significa o Deus da justiça. Por um lado, é o Deus Todo-Poderoso, que ele está utilizando o atributo da justiça. Mas veja bem, todo o primeiro capítulo do Gênesis aparece o nome Elohim. Já no segundo capítulo aparece sobre a mesma criação o nome, o tetragrama, que a gente vai chamar de Hashem Elohim. E o que significa isso? Hashem, o tetragrama, ele representa Deus utilizando o seu atributo de piedade. Então aqui existe um atributo piedade que está atuando sobre o atributo da justiça. O maior comentarista da Bíblia, o Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, ele fala para a gente que Deus ele pensou em criar esse mundo com o atributo da justiça, mas ele sabia que não ia funcionar isso, até porque houve outros mundos que foram criados dessa forma e foram destruídos, e isso está a um conhecimento que a gente tem há mais de 2000 anos. A primeira fonte é o livro que se chama Midrash Rabbah. Na porção de Gênesis, já fala que Deus criou mundos anteriores com o atributo da justiça, até que ele chegou nesse mundo e ele colocou também o atributo da piedade, como aparece explicitamente um versículo: no dia que Hashem Elohim criou tudo que existe. Então nós vemos aqui claramente que a Bíblia fala pra gente, esse não é o primeiro mundo. Houve mundos que vieram antes da criação desse mundo que nós conhecemos. Agora veja bem, não significa que os mundos foram criados, destruídos e eles desapareceram e Deus criou uma criação completamente nova. Muito pelo contrário. Em muitas alusões que a gente tem aqui, seja o que eu trouxe para você de Eclesiastes, seja o que eu trouxe agora para você do próprio livro de Gênesis, tem uma alusão de que nós somos como uma nova camada em cima das camadas que existiram antes. Então, num nível até mesmo físico, esse mundo não é o primeiro. Só que a história não termina aqui. Eu queria te trazer mais um conhecimento bíblico ainda do Gênesis, da criação do mundo. Veja como é fascinante quando você aprende profundamente a Bíblia e você ainda entende o hebraico bíblico para poder entendê-la corretamente. No primeiro dia,
quando está escrito e foi noite e foi dia. O hebraico chama isso de vaihi erev, vaihi boker. Perguntam os sábios, por que não está escrito foi noite, foi dia? Por que está escrito e foi noite com um vav antes, né? Se a gente traduz literalmente, está escrito e foi noite e foi dia. Porém, toda pessoa que já entende mais profundamente o hebraico sabe que o vav, por um lado, é que nem a letra E em português, ou seja, ligação, isso e aquilo, mas ele também tem outra função. É o vav que fala daquilo que aconteceu anteriormente. Então, se a gente entende o versículo, foi noite antes desse mundo, foi dia também. Agora a gente vai começar uma nova criação sobre esses mundos. Então a gente está vendo aqui algumas alusões bíblicas, algumas mais simples de você conseguir ver. Qualquer pessoa que vê Eclesiastes e traduz corretamente, então ele já chega a esse conhecimento de cara, mas a gente vê também, quando a gente estuda com mais profundidade, com mais clareza a nossa Bíblia, a gente já percebe, tá? Também alusões, eu acabei de falar pelo nome de Deus que muda no primeiro capítulo para o segundo. A gente vê também ainda no Gênesis essa alusão de que já houve noites anteriores à primeira noite da criação. Muito bem, isso aqui já é interessante, porque muitas pessoas falam, qual a idade do mundo então? Nós, de acordo com a nossa tradição, nós estamos no ano de 5.782. Porém, existem cientistas que falam, tá tudo errado. Esse mundo ele tem 15 bilhões de anos. É verdade que tem muitas coisas que os cientistas falaram durante a história e tinham certeza que eles tinham razão, e as teorias acabaram caindo por água abaixo. Aquilo que os cientistas riam de outras pessoas. Vou te dar um exemplo. Os cientistas, até o ano de 1940, mais ou menos, eles acreditavam por centenas, para não falar milhares de anos, que o mundo, o universo sempre existiu, existe e existirá. Mas a teoria do Big Bang quebrou essa crença completamente. Eu falo crença, apesar de ser um dado, entre aspas, científico. Porque a teoria do Big Bang, ela fala que o mundo começou. Houve um começo e a partir dessa explosão foram criados os planetas, em outras palavras, a matéria, e começou a história do universo. Então a história do universo começa com uma fonte de energia gigantesca, mas depois ela sofre uma explosão que cria a matéria. Mas os cientistas falavam antes, está errado, não pode ser. Por quê? Porque se a gente olha, observa o universo, ele continua existindo. Como ele existe hoje, ele existiu no passado, existirá no futuro. Então era uma prova quase empírica daquilo, e as pessoas acreditavam nisso, e quando vinha uma pessoa religiosa e fala, mas a Bíblia fala diferente. Está escrito que Deus no começo criou os céus e a terra e etc. Ah, mas aí a gente está discutindo que coisa é essa, claro que não pode estar certo. E de repente, depois de centenas de anos, os cientistas tiveram que dar o braço a torcer. Houve um começo, o universo não sempre existiu. Então aqui é somente um exemplo. Então quando os cientistas falam de bilhões de anos, eles têm muitas suposições de que tudo sempre foi exatamente como nós conhecemos, e a partir daí a gente pode fazer esses cálculos grandiosos de 15 bilhões de anos, que a gente não tem a menor ideia do que é isso. Mas de qualquer forma, quando eles falam isso, falam que encontramos fósseis de dinossauros e de animais pré-históricos, e mesmo do homem de Neandertal, que tem 200 milhões de anos, de acordo com que o próprio Urashi, vejam bem, o Urashi veio há 1000 anos atrás, de uma forma que ele não tinha como saber dessas descobertas. Ninguém falava de homem de Neandertal há 1000 anos atrás, e muito menos na época do Midrash Rabbah. A gente está falando de mais 1000 anos, ou seja, 2000
5.000 anos atrás, ninguém falava sobre de que o planeta tem tantos e tantos anos, muito mais do que 5.782. Ou seja, eu estou falando, ninguém na ciência ficava preocupado falando que existiam vida muito antes. O Midrash, antes de ter todo esse conhecimento, ele já fala, esse mundo não é o primeiro. Deus criou esse mundo sobre outros mundos que vieram antes. Então aqui a gente está vendo já uma informação muito interessante que já pode elucidar, tá, grande parte das perguntas da idade do universo ou mesmo de restos de fósseis, sejam de pessoas, sejam de primatas, sejam de dinossauros e assim por diante. Muito bem. Mas se a gente chega, existe uma ideia muito profunda no Zohar. O Zohar traz que esse mundo ele irá existir por 6.000 anos e o 7º milênio, esse universo, esse mundo como nós conhecemos ele será destruído. É como se fosse o milênio sabático do universo. A gente sabe que a Bíblia fala sobre 6 dias de criação e um dia de descanso, um dia que Deus para a criação. A gente também sabe que existem 7 anos, 6 anos de trabalho normal e há um 7º ano, que é um 7º ano sabático, em que não se trabalha na terra e assim por diante. Só que não termina aqui. A gente também sabe que a gente vai contar 7 vezes 7 anos, então vai formar 49 anos e a gente vai ter um 49º ano, que seria o ano do jubileu. Diz a Kabbalah que a mesma coisa existe na parte espiritual do mundo. Esse mundo, como nós conhecemos, ele é um dos 7 mundos que irá existir. Ele é um mundo que ele viverá por 6.000 anos. No 7º milênio, ele cessará de existir e depois esse universo será renovado outra vez. Então aqui a gente vê também a nível místico, a nível espiritual, que nós não estamos vivendo na primeira criação de Deus. E se você me pergunta, por que 7 ciclos? Para quem já conhece um pouco mais o mundo místico, nós sabemos que existem 7 emanações de Deus, 7 manifestações de Deus no mundo, que são conhecidas como as 7 Sfirot, e você pode aprender mais sobre isso no nosso canal. Então, Deus ele vai criando mundos e ele vai se manifestando de formas diferentes. Então, há uma criação, na verdade, muito maior do que a gente pode imaginar. Mas veja bem, mais uma informação muito interessante aparece num livro chamado Otzar HaChaim, O Tesouro da Vida. Um livro do ano de 1200 e alguma coisa, ou seja, século XIII, outra vez muito antes de se falar de dinossauro e fósseis e etc. Um livro que explica algo que é inacreditável. Ele fala, realmente, a Kabbalah explica que existirão 6 mundos, na verdade vai chegar depois um 7º mundo. Cada mundo desses tem 7.000 anos. Agora, esses 6 mundos, ele está tratando de uma forma, quando o 7º, para completar o 49, ele vai deixar de lado por motivos místicos, e ele fala, a conta que um ser humano deve fazer para entender a criação de Deus, veja bem, ele está no ano de 1200, ele fala, é você contar que existe uma existência de 42.000 anos. Por que 42? Porque 7 vezes 7 anos e você tem 6 milênios a cada vez. Então 7 vezes 6 milênios dá 42.000 anos. E ele fala que esses universos foram universos anteriores ao nosso. A gente estaria agora entrando no 7º mundo, no 7º universo criado por Deus, e por isso que ele também não entrou na conta. Tem alguns motivos místicos e tem esse motivo também. Agora preste atenção, ele fala, mas quantos dias
dá isso? Quantos anos dá isso de verdade? Você fala 42 mil anos. Ele fala, você tem que fazer uma conta. Se a gente fizer a conta completa, diz o livro de Salmos que um dia de Deus são 1000 anos para a humanidade. É claro que existe algo aqui metafórico, mas ele fala que esse metafórico tem que entrar na conta. Então, ele pega cada ano da criação, 365 dias, vezes 1000, porque cada dia de Deus são 1000 anos para o ser humano, vezes 42 mil anos, e ele chega a uma conta de que o universo tem 15 bilhões de anos, exatamente como diz a ciência. É um cálculo um pouco rebuscado, verdade, mas é impressionante que um sábio do século XIII afirma o que os cientistas no século XXI afirmam também. Então, sai algo aqui muito interessante para a gente, que é a Bíblia afirma que nós não estamos no primeiro mundo criado por Deus. E o que vai acontecer com a gente, então, quando esse mundo for destruído? O mundo é destruído, o ser humano não. Em que sentido? O ser humano ele é criado com uma alma. Essa alma ela foi dotada de uma vida eterna, uma vida que ela não precisa, não deve acabar. Uma vida que a pessoa aqui nesse mundo ela cumpre os preceitos divinos e aí ela tem a possibilidade de se conectar ao eterno e também se tornar eterno. Não que a pessoa se torne um Deus, mas ela fica ligado à fonte eterna de vida, como aparece no livro de Samuel. Quando o rei Davi ele é abençoado que a sua alma esteja ligada à corrente da vida eterna ao Deus. Então, nós vemos que existe dentro do ser humano, ele foi dotado de uma alma que foi dada por Deus para ele não vir a falecer. Qual vai ser o papel, então, de cada um de nós nos próximos mundos que ainda estão por vir? O que aconteceu com a gente antes? A gente não tem esse conhecimento, mas o que sim foi revelado para a gente é que nós somos partes de algo muito maior do que aquilo que a gente imagina, algo que tem significado por si só. E existe mais uma lição muito importante que você precisa prestar atenção. Quando a Bíblia fala sobre a criação do mundo, ela utiliza 31 versículos, tá? Por outro lado, só para você ter uma ideia, em faculdades, universidades mais avançadas do mundo, por exemplo, o MIT, somente sobre a criação do mundo, eles possuem em sua biblioteca mais de 50 mil livros. Tem outras universidades que têm mais de 200 mil livros sobre a origem do universo, a idade do universo e assim por diante. O que eu quero trazer para você não é uma espécie de desculpa, mas e sim uma explicação. A Bíblia, o principal objetivo dela não é explicar como o universo foi criado, e sim o motivo dele ter sido criado. E aqui o que ela vai querer te passar é você entender que essa criação ela é ainda muito maior do que você pode imaginar. O teu Criador, ele é muito maior do que você pode imaginar, e não perca a fé nele, porque você vê conhecimentos científicos que aparentemente vão contra a Bíblia. A Bíblia não tem interesse de ser um livro de ciências, mas mesmo assim ela quer te dar a certeza de que você pode saber, e não só crer, saber que Deus criou esse mundo, e esse mundo, tudo que existe nele é uma criação do Eterno. Você faz parte dessa criação, você tem essa missão e você tem essa alma que você tem dever de guardá-la muito bem para você participar de todo o plano de Deus.